Começando para vocês começarem. Eu vou falar sobre hoje um assunto que as pessoas querem fórmula mágica para começar, né, pessoal? Para começar um projeto de investimento, procurando os melhores investimentos para investir. E se eu chegasse para você hoje e falasse que não era necessário você procurar os melhores investimentos, que não é dessa forma que você vai alcançar os melhores investimentos. E a pessoa também fica preocupada com o valor, né? Ah, eu vou juntar o dinheiro para eu começar. Pessoal, é o pior erro que existe na fórmula, né? Das pessoas está dizendo assim, eu vou juntar o dinheiro para começar. Pessoal, enquanto você está falando isso para você está se atrasando, você está cada vez mais demorando para começar. Isso é mais uma desculpa do ser humano, né? Dizendo para ele mesmo que vai começar quando der certo, quando achar o melhor investimento. Pessoal, o investimento ele pode ser até de R$1 milhão. Mas você tem que começar com pouco. Você não pode começar com muito. A maioria das pessoas ficam pensando assim, ah, eu vou começar quando eu tiver 1.000. Ah, eu vou começar quando eu tiver 10.000. Cara, comece com o que você tem hoje. Comece com R$10. Cara, comece a montar a sua carteira de investimento com o que você tem. Não fique procurando fórmula mágica, né? Não existe fórmula mágica. Porque é o que eu falo para as pessoas. Tem pessoas que estão procurando fórmula mágica e não vai achar fórmula mágica. Não existe. Não existe fórmula mágica para o mundo dos investimentos. O que existe é você começar. O homem mais rico da Babilônia, há muitos anos atrás, ele já falava sobre isso. Sobre que as pessoas ficam procurando fórmula mágica para começar a investir, né? Como começar, como montar e fica preocupado. Cara, comece a botar a mão na massa. Comece a colocar a mão na massa, que aí você começa a dar o primeiro passo. É isso que vocês têm que fazer a partir de hoje. É dar o seu primeiro passo para começar a investir. Pessoal, o que traz resultado não é muito dinheiro. Para a vida das pessoas não é muito dinheiro. Wagner, quer dizer que eu posso começar com R$1? Isso. Cara, hoje tem CDBs que começam com R$1. Hoje tem reserva de emergência do Tesouro Direto que começa com R$1. Cara, comece com R$1. Só não pode fazer igual um amigo meu. Eu falei para ele que ele poderia começar com R$1 e ele falou assim, ah, Wagner, mais R$1 eu não vou chegar a lugar nenhum. Cara, pensa comigo. O cara mal já está começando a investir e olha o que ele fala. Wagner, com R$1 eu não vou chegar a lugar nenhum. Pessoal, o primeiro passo no mundo dos investimentos é o quê? Vocês sabem o que é? É você perder o medo. A primeira coisa é o medo que bloqueia as pessoas. As pessoas falam assim, ah, eu não vou começar porque eu tenho medo. Eu tenho medo de investir, Wagner. Eu tenho medo de perder o dinheiro. Pessoal, pensa agora em uma coisa muito pior. Você tem medo de perder o dinheiro. Você não tem medo de ficar pobre para sempre. Você não tem recurso nenhum
para sempre você ficar velho, para sempre. Olha, hoje eu vejo todas as pessoas reclamando de alguma coisa. E lá no Homem Mais Rico da Babilônia, tá escrito lá. Cara, planta uma árvore lá. Mesmo que você não fique embaixo dessa sombra, a sua família vai ficar. Porque daqui a 10 anos a árvore vai estar grande, enorme. É isso que nós temos que fazer para a nossa vida. Só que a maioria das pessoas não começa o investimento, eles ficam num ciclo, né? De pegar tudo e gasta no final de semana. E aí quando chega na época dele dizer assim, agora eu vou parar de trabalhar, eu preciso parar, agora eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, e agora eu preciso parar, Wagner. Cara, se você precisa parar de trabalhar um dia, você tem que lembrar que esse dia que você vai precisar trabalhar, parar de trabalhar, você tem que hoje fazer essa parte. E qual é a parte? Pessoal, no mínimo 10%. O homem mais rico da Babilônia falou lá que a primeira parte de você fazer, e qualquer um de nós, ser humano, pessoal, é fazer a primeira parte. E a primeira parte é guardar 10%. Mas muitas pessoas falam, Wagner, 10% é pouco. Mas aí eu pergunto para você, você tem muito? Eu estou perguntando para você aí, você tem muito? Não, Wagner, eu não tenho muito. Cara, comece com pouco, cara. Comece com pouco, comece com esse pouquinho que você tem hoje. Você não tem 15 reais aí, 10 reais, 5 reais. Cara, comece com esse pouquinho que você tem na sua carteira agora. Comece com esse pouco que você tem agora. Agora, se você não começar, meu amigo, pode ter certeza que vai acontecer algo muito grave com você lá no futuro. E o que é, Wagner? Você vai ficar velho e vai dizer assim para você, eu pensei que não ia dar certo. Porque você vai perguntar para outras pessoas e as outras pessoas vão dizer, olha, você lembra do Wagner falando lá sobre 10%? Eu fiz. Aí você vai falar, poxa, escutei tanto o Wagner falando que 10% daria certo. É isso. Pessoal, com certeza dá certo. Só que quem tem que fazer isso é vocês. Olha, eu estou fazendo isso há um tempinho aí. E eu já estou colhendo esses frutos. Aí as pessoas querem começar hoje. E a primeira coisa que o cara quer começar, ele já quer colher o fruto dele hoje. Olha essas plantas aqui, ó. Esse pé de graviola aqui, ó. E esse pé de abacate aqui, ó. Um pé de abacate ali, tá vendo? E um pé de graviola aqui, ó. É um pé de fruta, né? Eles vão demorar a botar, mas já está plantado. É isso que eu estou te falando aí agora. Olha, sobre essa árvore aqui, ó. Essa aqui é um pé de jaqueira enorme, gigante. Mas eu consigo plantar um pé de jaqueira desse tamanho? Não consigo. Eu tenho que plantar uma semente de jaqueira. Uma semente de jaqueira para ela, daqui a 10 anos, eu estar comendo jaca. Olha, quando o pé de jaqueira... Olha agora aqui, ó. Olha os pezinhos aqui que eu vou mostrar. Ó, um pezinho de jaqueira. Esse pezinho de jaqueira aqui, se eu plantar ele hoje, é 10 anos. De 5 a 10 anos para ele colocar. Só que muita gente fala assim, Wagner, eu não vou fazer não, porque vai demorar tempo. Pessoal, e eu vou falar algo para você. Independente de você fazer ou não, eu estou fazendo, né? Eu vou fazer cada vez mais.
vou aumentar cada vez mais os meus investimentos, vou alcançar o meu objetivo. Agora eu vou falar uma coisa que vai te deixar meio preocupado. O tempo vai passar. Independente de você investir ou não, provavelmente você está fazendo a maior burrice da sua vida. Você está dizendo que esse vídeo não adianta nada, que não vai assistir, que não vai colocar em prática o que o Wagner está falando. Independente de você colocar ou não isso em prática, o tempo vai passar. Como esse milho aqui, ó, vai colocar espiga de milho, ó, lá, tá colocando as espiguinhas de milho. Aqui, se eu não plantasse, ó, as espiguinhas de milho aqui, ó. Tá vendo? Mas eu plantei, ó, tá colocando as espiguinhas de milho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá colocando as espiguinhas de milho. Só que esse milho vai secar. Esse milharal aqui vai secar. Independente de eu colher, não colher, ele vai secar. Vai chegar um tempo que ele vai secar. É como eu estou falando para você. Independente. Por que o milho vai secar? Porque o tempo vai passar. O tempo passando, o que é que vai secar? O que é que vai secar em todo ser humano? Que secou na minha vida e secará na sua vida também? A juventude. Você vai passar essa fase de lindão, lindona, você que está se preocupando só com a aparência. Tem pessoas que vivem se preocupando só com a aparência, né? Fica só se preocupando com a aparência, de comprar roupas bonitas, de estar toda semana em festa. Cara, o tempo vai passar. O homem mais rico da Babilônia, eu ouvi uma história agora sobre o homem mais rico da Babilônia, e eu estou trazendo para vocês. Quando ele descobriu que teria de andar com pessoas que estavam mudando a vida, queria mudar a vida ou que já conseguiu mudar a vida, eles começaram a procurar pessoas que já tiveram resultado. Como é que você vai querer andar com pessoas que vivem no mesmo ciclo que você? Qual é o sentido de você viver no mesmo ciclo daquelas pessoas? Você vai ter resultado diferente? Você acha que você vai ter resultado diferente daquelas pessoas? As pessoas falam assim, não, eu ando com aquela galera fracassada, aquela galera de balada, aquela galera da zoeira, mas eu não sou igual a eles. Cara, não tem condições de você não ser. Tudo vai acontecer igualzinho aquela galera. Agora comece a andar com Wagner. Comece a andar com outros educadores financeiros. Comece a andar com uma pessoa que queira mudar, que tenha projeto. Eu não estou falando só de investimentos da Bolsa de Valores não aqui. Pessoal, se você não sabe investir em bolsa, compre sítio. Plante. Wagner, eu não sei, invista em terrenos. O seu pai, o seu tataravô investir em terreno. Compre um terreninho na sua cidade, construa uma casa, aluga a sua casa. Mas tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Enquanto... Vou esclarecer algo aqui para vocês aqui. Enquanto vocês não arrumar um jeito... Olha o que eu vou falar aqui, que não é eu que estou falando não. Eu estudo e estou passando para vocês de gratuito aqui. Enquanto você não arrumar um jeito de olha, se você não arrumar um jeito para quando você estiver dormindo, você está ganhando dinheiro, pode ter certeza, a sua vida vai acabar lá, decepcionada com você. Você vai ficar decepcionado com você mesmo. Sabe por quê? O Wagner está falando hoje para você
e você não está ouvindo. Enquanto você não arrumar um tempo para investir seu dinheiro, guardar, diminuir a sua zoeira, a sua gandaia e entrar para investir o seu pouco dinheiro, que você fala sempre que é pouco, mas quando chega no final de semana você gasta 100, 200 reais. E aí você vai dizer para mim assim, poxa Wagner, mas eu nunca tinha percebido isso. Enquanto você não colocar o seu dinheiro para trabalhar, enquanto você está dormindo, porque acredite você ou não, você talvez não acredita, sabe por quê? Porque você não sabe nada de investimento. Mas as pessoas que já sabem, que estão me ouvindo aí agora, elas já sabem que hoje, quando eu abrir meu aplicativo, eu vou ter rendimento. Wagner, por que que as pessoas que investem todo dia útil têm rendimento? Porque ela coloca o dinheiro dela para trabalhar. Quando eu abrir o meu aplicativo hoje, dos bancos, vai ter rendimento. Você, que não tem um centavo, vai ter rendimento lá? É isso que eu estou tentando falar para vocês. Enquanto você não colocar os seus 10% lá, para crescer. Wagner, mas não vou, eu não vou ficar rico, eu não vou. Cara, talvez não precise você ficar rico, cara. Só é você melhorar a sua situação financeira, você ter uma reserva de emergência. Cara, imagina hoje você acordar e você ter 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais na conta. Uma geladeira quebra na sua casa, uma sua bicicleta quebra, você tem dinheiro para arrumar, cara. É simplesmente isso que eu estou falando, não é para você ficar milionário não, cara. É para você ajeitar a sua vida, brother. Mas vocês não me escutam. Eu estou aqui há muito tempo, cara. Há muito tempo falando para vocês mudarem a história de vocês. Cara, eu estou procurando mudar a minha. E eu estou falando para vocês, eu estou mudando a minha vida, eu quero que vocês mudem junto comigo. Cara, eu estou indo para o paraíso, para um lugar maravilhoso, vamos juntos. Mas você não quer. Você quer ficar com a grande manada humana, que está sempre achando que vai ficar jovem para sempre. E aí eu falo para você, infelizmente eu também achei isso. Há muitos anos atrás, eu achei que eu ia ser jovem para sempre. E hoje, ó, meu cabelinho branco. Tenho 51 anos de idade. Estou ficando velho. Estou falando antes de você ficar velho, com 51. Espero que eu estou falando para muitas pessoas aí agora. Que você pode mudar a sua história a partir de hoje. Começar a compartilhar esse vídeo para sua família, para os seus amigos, para que um dia eles possam ver esse vídeo e falar, poxa, 10% eu resolvo a minha vida? Resolve a sua vida. 10% você resolve a sua vida. Do quanto, Wagner, mas eu não... Cara, mesmo que você ganhe pouco, você no final do ano vai ter mais de R$1.000. 10% do que você ganha, no final do ano você vai ter mais de R$1.000. E já vai ser o primeiro passo para no segundo ano você ter mais de R$2.000. É assim, pessoal, que a pessoa consegue alguma coisa na vida. É aos poucos. Nunca ninguém começa um castelo gigantesco de um dia para uma noite. Pessoal, tenta fazer um castelo hoje. Ou vocês aí que fazem casa, constroem casa, tenta fazer uma casa hoje, gigante, de um dia para uma noite, para ver se você consegue fazer nem a estrutura da casa. Vocês conseguem fazer a estrutura da casa? Eu estou falando sobre a estrutura da sua vida, cara. Você fazer a partir de hoje uma base sólida, com apenas
10%. Eu vejo um amigo aí que ganha R$ 1.000, 2.000. Cara, de 2.000 você guardaria R$ 200. Quando fosse no final do ano, você teria R$ 2.400, fora o juro. Mas você está assistindo hoje esse vídeo e está dizendo assim, ah, o Wagner é bobão. O Wagner está falando, ai, coitado dele, ninguém escuta ele. Eu estou escutando a minha própria voz e eu estou fazendo porque eu sei que vai dar resultado. Eu já estou colhendo fruto, porque quando você planta, ó, aqui, quando você planta, ó, você vai colher. Hoje eu falo para vocês, eu estou plantando, eu estou colhendo. Agora, se você não vai plantar, a estratégia do homem mais rico da Babilônia, que isso aqui é a história do homem mais rico da Babilônia. Ele descobriu que 10% resolveria. É por isso que a maioria das pessoas pobres continuam pobres há muito tempo, há muitos anos. Porque continua fazendo tudo o que os outros fazem. Não quer fazer diferente. É por isso que quem anda com a grande manada humana vai ficar pobre para sempre. É aquela história do homem cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. É aquela conversinha de sempre. E é a pura realidade. O homem mais rico da Babilônia falou: 10% você consegue resolver a sua vida. Mas muitos cabecinha não acreditam que O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro espetacular. Eu vou ler esse livro, eu já estou escutando a história deles, já estou vendo as histórias desse livro e eu já estou aprendendo. E o que eu vou fazer comigo? Colocar em prática. Não adianta você estar aprendendo aí hoje, escutando toda essa história, que 10% resolve a sua vida, 10% muda a sua história, e você não fazer porque você ganha pouco. Mas eu tenho certeza que no final de semana você gasta mais de 10% do que você ganha. Tenho certeza absoluta. A maioria que está falando que não resolve, tenho certeza que gasta mais de 10%. Um dia desse eu vi um colega meu aqui e ele falou assim: ah, eu trabalhei muito, Wagner, agora eu vou curtir hoje. Provavelmente ele gastou, naquele dia que ele saiu para curtir, ele gastou mais de 10%. Pessoal, não estou falando para vocês parar de viver a sua vida, de fazer o que vocês gostam. Eu só estou falando para vocês hoje, guarde 10%. Invista 10%. E aí você vai ver no seu primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Eu estou com 7 anos e eu estou colhendo fruto. Mas se você não fizer, lembre-se, o tempo vai passar. O tempo ninguém para. Ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. O tempo vai passar. E quando o tempo passar, você que está me ouvindo agora vai se arrepender. Tenho certeza absoluta disso. Valeu? Se inscreve, deixa seu gostei e vamos juntos, pessoal. Vamos fazer a diferença para nossas vidas.